A gente pode falar dos signos de forma geral pra galera que tá em casa aí? Pode, mas Coisas assim o quê? gerais, assim, tipo que você falou, olhou pra mim e falou, você tem cara de aquariano. Gente, mas assim, quem conhece signo, ele não tem uma cara de aquariano? Ele tem cara de aquariano. Vamos ver se acerta tá. o do Sherminator. Pode ser Câncer ou um Capricórnio. Que signo você é? Não, mas por que você jogou esses duas opções? Porque você tem o rosto... Na verdade, eu achei que você era canceriano, mas pode ter alguma coisa em Capricórnio, não sei. Não, mas É o físico, é o físico. o físico não pode assim, ser. É o jeito que você fala. Uhum. Porque você é câncer? Não, eu sou Capricórnio. Capricórnio? Ah, viu? Eu sabia que era um desse eixo. Eixo animalesco, assim. E geralmente é engraçado quando uma pessoa... Já reparei uma pessoa de Capricórnio sempre vai trabalhar ou uma pessoa de Aquário ou uma pessoa de Sagitário. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que é Capricórnio, assim, o parceiro de dupla, por exemplo, acho que em um outro podcast que eu fui, eles também eram. Um era capricorniano, Outro era aquariano. Não, é Sagitário. Coisas gerais, assim, legais para as pessoas se identificarem, que você pode falar, vamos lá. Um signo, uma característica pode de cada signo. Pode fazer o zodíaco completo aí. Vamos lá, tipo... Faz aí o zodíaco completo. Faz aí, rapidinho. Não, eu achei legal que você tem uma sensibilidade de detecção, assim, você acertou o meu logo de cara, sem eu falar nada, a gente não tinha se encontrado, nunca tinha falado, e o do Ale você já estreitou. Então, significa que as pessoas em casa, assim, se você der uma característica, geralmente as pessoas gostam de signo. Eu tenho uma certa dificuldade, sendo bem sincero, de acreditar. Né? Mas, porém, eu acho interessante quem estuda, eu acho assim, muito legal. Não, eu falo que assim, por exemplo, para quem não acredita, primeiro, eu não quero acreditar, ninguém tem, né? Eu não tô aqui para te convencer, nem você tem que se forçar a acreditar numa coisa que você não acredita. Sim. Mas eu penso que assim, todo mundo que tem também dificuldade de entender os signos ou que não acredita muito porque vê horóscopo, né, na verdade, imagina que assim, eu sempre comparo a gente com a natureza. A gente não é diferente de uma planta, digamos. Sim. Ok, né, talvez o físico, a biologia é diferente. Mas imagina que para essa planta nascer, por exemplo, a gente regou uma orquídea, tá? E ela só vai brotar, ela brotou e ela só vai. Flor de maio, pronto, mais fácil. Flor de maio. Flor de maio só dá em maio, digamos, né? Porque as condições climáticas fazem com que ela nasça naquele período. Então, você vê que o vento, o sol daquele momento, como é que foi a temperatura, isso daí influencia para que ela nasça. Quando a gente nasce, a gente veio do nosso pai e da nossa mãe. Então, na astrologia, o pai é o sol, a mãe é a lua, geralmente, né? Faz a gente ser alguém. Enfim. E aí, o que acontece? Na hora que você nasceu, você entende que você tinha, de repente, imprimiu o mapa ali do céu. E assim, olha, essa era a condição que você veio. Olha que legal. Do mesmo jeito que ela precisou da plantinha do negócio, foi assim que ela brotou ali, você veio com essa... Como que fala? Com a energia, né? Com a energia do que veio ali. Você saiu ali e tem algum motivo de ter você saído ali. Eu não acredito em nada, nenhuma coincidência. Não acredito. Então, essas são as condições do momento que eu nasci, vão talvez me direcionar muito. Vão falar que eu vou abrir em maio, que eu sou uma orquídea, que eu sou a flor de maio. Entendi. Vamos fazer uma dinâmica diferente, então. O Sherminator, você falou que era o quê? Capricórnio? Eu esqueci. Eu sou Capricórnio. Então, vamos falar características de Capricórnio, que você acha assim. Da astrologia védica ou da normal, que vocês estão acostumados? Vamos falar da normal, só pra galera dar aquele gostinho e depois você mete bronca na védica. Então, primeiro, Capricórnio é uma pessoa centrada. Pode ser um pouco, às vezes, boêmia. Tem também, dependendo do Capricórnio, é um pouco mais boêmio. Eu não sei o que significa boêmia. Eu não sei o que significa essa palavra, guru. Pode ser também uma pessoa que ela gosta muito de, se for o Capricórnio, né? Gosta de seguir passos de hierarquia, entendeu? Eu faço isso, eu tenho que ter passos, assim, eu tenho que começar não quer pular etapas. E sabe que para ele não dá para pular etapa. É tipo, vamos com um passo, a gente consegue aquilo ali.
É um pouco mais sério, é sarcástico, é super engraçado, tem uma visão um pouco mais séria, né, sobre a vida, é um pouco, às vezes, não é cético, porque tem um pezinho ali, a sua casa 12 é Sagitário, então gosta bastante de coisas espirituais, na verdade. E o que mais que eu posso falar de Capricórnio? Porque agora eu confundo com a outra astrologia, então fica difícil. Então o Capricórnio tá voando, é o bichinho da Capricórnio banana. gosta de um Kengarau, né? Gosta. Gosta de um Kengarau. Ela não entrou. Gosta. Ela não entrou neste detalhe, querido. Boêmio, né? Não, boêmio, o que eu entendo sobre boêmio é o cara que bebe. É a pessoa que bebe na noite. A boemia é vida de quem gosta de Vida do dançar, beber, não é? O boêmio. O boêmio, ele fica ali, ele gosta de filosofar às vezes, sobre a vida, para ele é sobre a arte, às vezes, sabe aquela coisa de fumar e criar alguma coisa a partir O cara que é pra roda de samba, né? O boêmio tradicional. Também, Você trocou por uma roda de rock. Não, boêmio é quem bebe na noite. É só sei disso. Só sabe disso. Não, mas gente é geralmente uma pessoa muito aplicada naquilo que ela resolve fazer. Isso que é o básico de Capricórnio, determinado. Tipo, não vou arredar o pé daqui enquanto eu não conseguir aquilo que eu quero. Ele dá uma chifrada em quem tiver pela frente. E na Védica, o que teríamos de diferente? De Capricórnio. Que dia que você faz aniversário? 22 de dezembro. dezembro. Então, na Védica, você é Sagitário. Então, Sagitário aqui é uma pessoa que, por exemplo, pode gostar de destruir coisas. Sabe que a pessoa que tem a curiosidade de saber como as coisas funcionam? Abrir, às vezes, um carro para ver o que está acontecendo. Ou construir. É uma pessoa que é muito ligada a gostar de coisas que vêm das raízes. Então, pode gostar muito de comer tubérculos. Coisas de astrologia védica, né? Tubérculos. Pode ser também uma pessoa que... que tem... que aí vai um pouco mais pessoal, mas gosta muito de entender as raízes. Né? Quer falar, às vezes, quando, por exemplo, se apaixona, depois de se apaixonar a primeira vez, fica difícil de esquecer a pessoa. Demora para esquecer a pessoa que está apaixonada. Porque é um processo meio autodestrutivo que a pessoa faz, entendeu? Eu me apaixonei pelo guru. Eita! Não só eu. Muitos outros também se apaixonaram. Mas é mais filosófico, eu gosto, é mais guerreiro, gosto bastante de coisas assim, de guerra, coisas relacionadas a batalhar para ter isso. Geralmente é isso. Mas legal. Muda completamente, né? Exato. E são as mesmas... Exato, é porque é o que eu falo, quando a pessoa fala assim, eu sou de Capricórnio, eu não me identifico com o Sagitário, porque ela tá conhecido o Sagitário, ela conhece o Sagitário da astrologia normal, que tá todo mundo acostumado, como, é uma pessoa filosófica, que viaja, e que é muito desapegada, e que tem um pouco... E aí, só que na astrologia védica, o Sagitário não tem nada a ver com esse Sagitário desapegado, nem nada disso. Então, as pessoas têm, às vezes, receio de entrar na astrologia védica, porque elas têm a mente... É tipo falar inglês, entendeu? Você pode saber falar inglês e falar errado do mesmo jeito. Exatamente. Sabe? Você pode falar, ele tem, ao invés de green eyes, é eyes green. Né? Você quer falar o português falando só porque você aprendeu uma outra língua, você não pode falar a mesma coisa. Muda também as coisas ali na Védica. As características que eu sei de Aquário é que traz a novidade, a criação, geralmente é uma pessoa criativa, avoada, e de fato parece muito comigo. Talvez eu seja uma pessoa avoada, criativa. Mas na astrologia lá que eu falei... na Védica o que daria? Essa eu não sei. A diferença é porque como você é Aquário nas duas astrologias, é bem uma parte que é Aquário que vira... É um pouquinho de Capricórnio, um pouquinho de Aquário. Então, geralmente, você acha que é de um nakshatra chamado Danista Nakshatra, que o símbolo é um tambor. Então, uma pessoa que aprende, às vezes, assim, aprende tudo, gosta de, sabe aquela pessoa que gosta de batucar, ou sabe tocar um instrumento, ou tem um violão perto, tudo que gosta de decorar a casa, uma pessoa que gosta de esporte, às vezes, não gostar de esporte obcecadamente, mas gosta de fazer exercício, é uma pessoa que ama música é tudo, e ela tem no seu próprio ritmo. Você tem um próprio ritmo. Tudo que você fizer, você vai ser autêntico no que você está fazendo. E pode ter certeza que vão copiar o que você está fazendo. Sim. Entendeu? Então, Daniel... ChupaCasts.
Todo mundo copia o que a gente faz. É verdade. É muito chupa-cast. Você gosta desse negócio, né, de signo, né, Guru? Tô vendo que você gosta. Não, eu tento ler e às vezes eu não consigo entender bem. Então eu tô com os especialistas aqui tentando ver se eu consigo... É que às vezes eu falo, putz, será? Não sei, eu sou meio cético com isso, né? Que eu sou meio cético. Mas eu gosto de ler. Eu tenho o almanaque da astrologia, eu leio às vezes e tal. Mas eu falo, pô, isso parece, isso não parece. Então eu fico uma dúvida. Então, tem coisas assim, por exemplo, que quando eu estudava astrologia, por exemplo, Libra. Porque Libra gosta da beleza, da calma, da paz. Aí você falava... Eu não sou tão calma, eu não sou tão da paz, eu nem gosto, talvez tanto. Enfim... Eu não me identificava, mas me identificava muito, por exemplo, com o meu ascendente escorpião. Aí eu falava, não, eu sou assim porque eu sou ascendente escorpião, não porque eu sou libriana, né? Porque é mais forte em mim. Na astrologia védica, você aprende que você é o seu sol também. E não tem uma vírgula errada ali. Os nakshatras, eles vão falar coisas específicas sobre você. Muito específicas, tipo, ele vai falar até se você prefere, por exemplo, sei lá, se eu prefiro esse daqui, usar isso ou uma bolinha, ele sabe o que eu vou preferir escolher. Ele vai falar, você, por exemplo, eu sou agressiva porque eu sou do final de Libra, que é regido por Marte. Então, automaticamente, é uma pessoa que ia trabalhar com coisa mais pública, com as pessoas, entendeu? Então, a astrologia védica, ela consegue o passado, o presente e o futuro. Sim. Você consegue ver. E o futuro, que talvez seja a coisa mais impossível, a princípio, de ver, você já teve experiências com coisas de futuro que você fala, meu Deus, e realmente chegou na data e aconteceu isso mesmo, segundo a astrologia? Sim, várias coisas. Às vezes, por exemplo, este ano, assim, eu falei... É que eu não toda vez que eu tento falar para as pessoas, eu tento falar de um jeito que não seja tão é isso, porque assusta, porque, sei lá, para mim não faz sentido também, sabe? Assim, calma, é o que eu falo, eu preciso saber muito mais para eu ter uma certeza e falar igual o cara falou para mim, eu preciso ser uma mestre igual a ele. Não sou. Mas, por exemplo, eu vi que ia ter guerra. Eu falei, vai ter a guerra nesse período. Por exemplo, o que mais que eu disse? Várias coisas que agora não... Mas você conseguiu prever um fim para a guerra, por exemplo? Essa guerra não tem fim, Não, na verdade, é porque eu preciso pegar agora não estou de cabeça assim, mas tem também o final dela. Tá. Mas também, por exemplo, os astrólogos védicos previram a pandemia, falando de vírus mesmo, então... que mais? Eu falei de Mercúrio retrógrado, que muita gente teve problema também, Problema com aplicativos financeiros, com roubo, com transações financeiras. Não era o Mercúrio retrógrado conhecido, como todo mundo fala, vai dar só problema em eletrônicos. Não, tinha a ver com... Explica pra gente o que é o Mercúrio retrógrado, que é uma palavra que todo mundo fala, e eu mesmo nem sei o que é. O que é o Mercúrio então, todo mundo fala isso aí... E não sabe nem o que é. Não, eu escuto direto, aí parece que quando tá acontecendo coisas ruins. Você está fazendo um bolo, deu Mercúrio retrógrado. Aí deu errado. Não, isso aqui é o Mercúrio retrógrado. Precisa entender o que é. Mercúrio retrógrado, o que acontece? O Mercúrio é um planeta elétrico, você sabe, né? Isso é astronômico. Elétrico? Ele é cheio, ele é eletricidade pura ali em Mercúrio. E o que acontece? Na hora quando ele está retrógrado, então é como se as energias do Mercúrio influenciassem aqui. Acontece que quando ele está retrógrado, isso significa só que ele está mais próximo da Terra, né? Cada planeta tem o seu movimento retrógrado. E não é que agora ele está voltando de ré, nada disso, é só porque ele faz uma curva para continuar. Ele é bom, quem entende de astronomia sabe o que eu estou falando. Enfim, e aí o que acontece? Quando ele está mais próximo da Terra, parece que os eletrônicos dão errado, entendeu? Muita coisa pifa. É problema celular, é problema no som, tudo que é relacionado à comunicação e que envolve eletricidade pode dar problema. E é incrível como é isso mesmo. Aí o que acontece? Isso é quando o Mercúrio está retrógrado normal. Então isso é o normal de Mercúrio. Quando ele está retrógrado. E aí quando, por exemplo, está num signo, aí ele vai, além de afetar as comunicações, ele vai afetar o que o signo significa. No último que a gente teve agora foi em Touro. Touro é relacionado a dinheiro, relacionamento, valores, família. Então pode ter dado muita gente. Ainda falei, gente, por favor, protejam suas senhas de segurança. Que ia ter bastante ladrão trabalhando com essas coisas assim, sabe? Enfim.
a droga, né? E aconteceu, hein? Isso aí. Sim. É com bastante gente, né? Antes acontecia, sempre aconteceu. Mas aí você vê que intensifica. Mas virou uma... Eu ia falar uma outra palavra aqui, é proibido. Virou uma epidemia de roubos de senhas e golpes virtuais. Não é? Não é bom, não. Então, aí o que acontece? Quando você sabe disso, você pode se proteger disso. Né? É só isso. Por isso que eu não gosto daquelas previsões igual o astrólogo me falou, assim, de ver o futuro, porque eu acho que dá medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Como assim você vai ver? E se você ver que eu vou quebrar o braço? Eu já tô com medo. Eu nem chegou o lugar, eu já tô com medo. O que dá coceira é o futuro. Então, daí é o que dá o futuro. Sim, mas eu fiquei com medo. Quando é preciso, quando o cara... É porque você não pegou um cara olhando pra você e falando, é isso. Coisas que só você sabe. Você nunca contou pra ninguém. Mas aí que você ficou com medo? Fez. Eu fiquei... Eu não quero saber. Eu falei, eu não quero saber. Que vai que ele acerta. Eu falei, eu não quero. Eu falei, deixa que eu desculpe. Deixa o futuro... Eu falei, não, fala do presente. Ele falou coisas também no momento presente que deu certo. Ele falou que com 32, eu acho que era a idade, ele falou que eu ia mudar completamente de profissão e seguir a espiritualidade. Eu falei, gente, que isso? Que vou seguir espiritualidade? Como? Eu trabalhava numa agência agência nada. Uma empresa, uma multinacional no marketing. Uhum. Quando que eu ia gente, Aí eu falei, do nada. Aí eu fui demitida, não sabia o que fazer da vida. Fiquei mal, porque eu detestava o mercado de trabalho, aí... Você lembrou do cara. Falei, não, nem lembrei, eu lembrei depois que eu falei, o cara falou mesmo. Enfim, então assim, é mágico, é o que eu falei, não dá pra correr. Você pode tentar correr, ele parece Ele vai te pegar. Mas aí, querido guru, a previsão do futuro, a gente considera que é um dos suprassumos dos fenômenos paranormais. Eu adoro. Não é? Sim, claro. A gente recebeu aqui o Gilberto Bácaro, da Cabala Egípcia. Legal. E lá ele disse, né? Que a Cabala Egípcia é capaz de prever a data da morte. Deus me livre. E ele disse que ele não abre esta parte da... Na astrologia tem também. Então, era isso que eu queria chegar. Na astrologia tem também, mas na é Védica. Isso. Na Védica. E todas, na verdade, tem, né? A Tudo data da morte? É porque dá pra saber, assim, a data, o dia específico, só se eu acho que o cara for muito bom. Mas imagina, você vai falar pra alguém a data da morte, você nem é tão bom, o que é essa? Então, por favor, gente, faça a gente ficar milionário. Eu quero saber, então, da Mega Sena, por gentileza. Tá sabendo? Não, mas é diferente, né? Porque a Mega Sena não é uma entidade viva. Não, mas conectada ao cosmos. Quem tira ela é uma pessoa viva. Ela quem pega então, mas ali... vale para isso também? Não vale. É o que eu tô falando, assim, falar da data da morte, essas coisas, na astrologia, falo pela astrologia, é como se você tivesse um karma negativo. Por que você tá querendo falar pra pessoa que ela vai morrer tal data? Aí porque ela precisa saber. Não, calma aí, ninguém é Deus. Precisar saber, ninguém precisa, não é?